seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio da Casale.com e nesta aula eu demonstrarei como criar uma API RESTful com Spring Boot, Java 8 e MongoDB. Nesta aula você aprenderá a criar um CRUD completo de cadastro de clientes. Vamos então começar e ver como fazer isso. Estou aqui no meu terminal porque nós teremos algumas dependências para essa aula. Uma delas é você certificar de ter o MongoDB instalado na sua máquina local. Então, para executar o Mongo uma vez instalado, você vai digitar esse comando mongod, que é o servidor do Mongo, e ele vai inicializar o nosso banco de dados. Está aqui inicializando, né? Digitei o comando mongod. Pronto, ele está já inicializado, escutando aqui a porta 27017. Agora, uma segunda dependência é ter eu estou usando a ideia do Spring Tool Suite, o STS, que é a ideia oficial do Spring para desenvolvimento de aplicações com Spring Boot. Vou usá-la como padrão. Essa aqui é uma instalação nova, acabei de inicializar, vou fechar esse dashboard, vou também fechar esses servers e boot dashboard, porque eu prefiro essa configuração para trabalhar. E para ter mais espaço, vou fechar também esse Spring Explorer e o Outline. Assim eu tenho uma visualização melhor da minha tela. Vamos começar então. Primeiro, File, New Spring Starter Project. Vou dar um nome para ele. Vou chamá-lo de CRUD, para ser bem simples, do tipo Maven. O meu grupo eu vou chamar aqui com.casale, que é o meu domínio. O artefact eu vou colocar todo em caixa baixa para ele chamar CRUD. A descrição vou colocar CRUD com Spring Boot, Java 8 e MongoDB. E o meu package, que é onde nos pacotes estará estruturada a minha aplicação, definirei como casale com.casale.crud.api, que é o meu pacote base da aplicação. Clicarei em Next. Agora eu vou selecionar os pacotes que eu desejo ter na minha aplicação, que são as dependências do projeto. Eu gosto sempre de adicionar, então aqui nesse campo de busca, eu vou digitar DevTools, porque é um pacote que eu gosto, porque ele faz o hot deploy e reinicializa a aplicação à medida que nós fazemos alterações. Também eu quero adicionar a dependência web. Então aqui em web, pacote web, que é o responsável por disponibilizar um Tomcat para nós. Quero adicionar também o MongoDB para ter a conexão com o nosso MongoDB. E eu também quero adicionar o pacote Security, assim nós teremos uma autenticação, controle de acesso padrão do próprio Spring Security com o boot, que é a autenticação basic, que é a autenticação mais simples que tem, mas no mesmo modo, para propósito desse CRUD, nós já vamos ter uma aplicação, de certa forma, segura com autenticação basic. Com esses 4 pacotes selecionados, eu vou clicar em Finish. E a minha aplicação será criada em instantes aqui. Ele já está criando a minha aplicação. Pode levar um tempo, então repare aqui embaixo, você pode clicar nesse botão, ele vai exibindo o Progress. O Maven, nesse momento, por ser nosso gerenciador de pacote, ele vai baixar todas as dependências para o projeto. Agora ele já terminou, está pronto para a utilização. Se eu abrir aqui, essa é a estrutura básica da minha aplicação. Esse .xml é o arquivo do Maven, que controlará as dependências e o processo de build. Então, se eu clicar aqui, nesse .xml, eu consigo ver o código-fonte com todas as seleções que nós fizemos no assistente do Spring Boot. Agora eu posso fechar esse arquivo. Vamos fazer a primeira configuração, que é definir onde os nossos dados serão armazenados no Mongo. Como eu estou usando o meu Mongo com as configurações padrões, que é o localhost na porta 27017, o Spring Boot ele sabe disso. Então, eu não preciso configurar. A única configuração que eu irei fazer é definir qual será o meu banco de dados, ou o nome do meu banco de dados no Mongo. Para isso, você deve vir aqui em Source Main Resources e clicar em Application.Properties. E aí você vai digitar o seguinte comando, spring.name
data, repare que ele tem um autocomplete muito útil, MongoDB, e aí eu tenho as configurações. Caso você esteja usando um host, uma porta diferente, basta ir definindo aqui host, porta e assim por diante. Eu só irei definir o database. Eu vou chamar de CRUD-API, ou tudo junto, CRUD API. E vou salvar esse arquivo. Pronto, isso é o que eu preciso para ter o meu Mongo funcionando. Eu gosto sempre de habilitar as linhas, então clicando nessa barra lateral aqui com o botão direito, você tem essa opção Show Line Numbers, e ele vai mostrar as linhas no seu código, eu acho bom como referência. Isso é o que nós precisamos então para configurar o Mongo na nossa aplicação. Vamos agora criar o nosso primeiro documento, que seria o nosso cliente, que é o que eu farei o cadastro aqui. Para isso, esse arquivo é o arquivo padrão que o Spring Boot gera para inicializar a aplicação, não precisamos fazer nenhuma alteração nele. Para criar a classe, eu vou clicar aqui nesse package com o botão direito, New Class. E vou chamar de cliente. E aqui em pacote eu vou colocar Documents, que seriam os meus documentos do MongoDB. Vou clicar em Finish. Agora eu preciso fazer uma anotação dentro dessa classe cliente. Para isso eu vou definir a anotação document, que deve vir do pacote MongoDB Core Mapping. Agora eu posso começar a definir os meus atributos. Definirei um Private String ID. Esse atributo ele é obrigatório, preciso tê-lo para referenciar toda entidade. Todo documento no Mongo precisa ter um ID, e esse ID deve ser anotado com a anotação ID, que vem do Spring Framework Data Annotation. Nesse meu cadastro de clientes, eu irei adicionar um método, ou melhor, um atributo string para o nome, o private string email e também o private string CPF. Com isso nós teremos todos esses campos aqui. Vou definir um construtor padrão, public cliente, por boa prática, e vou gerar os getters e setters para acessar esses dados. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, Source, Generate Getters and Setters, vou clicar aqui em Select All para selecionar todos os campos e clicar em OK. Com isso, o Spring automaticamente já gera todo o que a gente precisa. Esse é um mapeamento de uma entidade do MongoDB no Java. Não tem necessidade de definir mais nada. Mais à frente nós vamos definir aqui algumas regras de validação de entrada de dados. Nós faremos isso mais à frente. Para que a gente tenha acesso a esse documento, nós precisamos criar um repositório. Então, nesse pacote principal aqui, eu vou criar uma nova interface. Não é classe, é interface. E eu vou chamar de cliente repository. E eu vou definir o pacote dele aqui para repositories. E eu vou estender uma outra interface que chama Mongo Repository. Então vou selecionar, clicar em Add, OK, e vou dar um Finish. Com isso nosso repositório será gerado. Precisamos configurar dois parâmetros aqui. O primeiro dele é a qual entidade, o documento que ele se referenciar. No nosso caso é cliente. Então vou selecionar aqui o cliente e qual é o tipo do nosso ID? É do tipo string, porque o Mongo ele trabalha com um hash como string que contém números e letras, portanto nós devemos definir como string. Isso é tudo que nós precisamos para ter as operações básicas já implementadas por padrão através, herdadas através do Mongo Repository. Então nesse momento nós já conseguimos acessar os nossos clientes no Mongo. Agora eu quero criar uma camada de serviço que será responsável por criar as ações que vão fazer a persistência, os acessos ao banco de dados. Então, vou aqui com o Casale CRUD API criar uma interface primeiramente, para definir o que nós teremos dentro desse serviço. Vou chamar ele de cliente service. E
adicionarei aqui em pacote Services. Clico em Finish. Temos aqui nossa interface cliente. Agora vamos definir tudo que nosso cliente terá. Como nós estamos falando de um CRUD, eu vou ter um listar todos. Então, para isso, a assinatura do meu método seria um list do pacote java.util de cliente. Então, ele vai retornar uma listagem de clientes e eu vou chamar de listar todos. Não possui parâmetros. Vou criar um listar por ID, que vai me retornar um cliente. Então, listar por ID, que vai receber uma string ID, que nós utilizaremos para fazer a busca por ID. Vou criar um método para cadastrar, que também retorna o cliente. Então, cadastrar, e ele vai receber como parâmetro um cliente, que será o cliente a ser persistido. Vou criar um método atualizar, então cliente atualizar, que também recebe um cliente, que é o cliente que será persistido. Por fim, o método para remover, ele será do tipo void, porque ele não retorna nada, então remover, e ele vai remover por ID, então ele recebe um atributo do tipo ID. Agora que nós já temos nossa interface, vamos implementar esses métodos. Para isso, nós vamos aqui nesse pacote do service, clicar com o botão direito, new. Agora sim nós vamos criar uma classe, não interface. Então, class, vou no pacote aqui colocar impl para dizer que é uma implementação. Vou chamar de cliente service impl, que é a implementação. Aqui nessa interfaces vou selecionar add e colocar cliente service. Seleciono, clico em add, ok e finish. Com isso, automaticamente o Spring já irá dizer aqui todos os métodos que nós deveremos implementar referentes à interface cliente service que nós definimos abaixo. Então vamos começar a implementar esses métodos. O primeiro, listar todos, ou melhor, antes da gente fazer isso, a gente precisa ter uma instância do repositório disponível para nós. Para isso nós iremos criar aqui private cliente repository. Vou chamar de cliente repository. E para que o Spring disponibilize uma instância dessa classe para nós, vamos utilizar, coloquei errado aqui, auto-wired. É a anotação para fazer para que o Spring disponibilize para nós. Por ele ser um serviço também, nós precisamos marcar a classe com a notação service, para que ele possa ser adicionado para outras aplicações, entre outros componentes. Agora sim, agora nós temos todos os recursos para implementar nossos métodos. Vamos implementar o listar todos. Vou fazer aqui cliente repository find all, e ele vai me fazer a busca automaticamente. Você viu tanto de métodos aqui que nós já temos disponíveis para utilização vindo lá do CRUD repository. Vamos implementar o listar por ID, cliente repository find one, passando o nosso ID. O nosso método cadastrar ficará assim, cliente repository save, passando o nosso cliente. O método atualizar utilizará o save também. A diferença é que ele terá o ID definido no cliente. Então o Spring automaticamente identifica. Se tem um ID, ele atualiza os dados. Se não tem, ele cria um novo objeto. Por último, temos aqui o nosso método de remover, que nós iremos simplesmente chamar o cliente repository.delete. Eu vou selecionar deletar por ID e passar o nosso ID. Pronto, o nosso serviço já está com acesso a todas as ações do CRUD. Próximo passo, até fechar um pouco essas telas aqui, criar o nosso controller, que será os nossos endpoints, responsável por se comunicar, disponibilizar a API RESTful para nós, e ele utilizará nosso serviço. Então, aqui nesse pacote CRUD API, vou criar uma nova classe
Vou definir o pacote como controllers e vou dar o nome de cliente controller. E vou clicar em Finish. Para que o controller funcione, eu preciso da anotação REST controller. Isso vai fazer com que ele disponibilize, o Spring disponibilize como um controller do tipo REST. E também vou definir através do request mapping o path ou a URL da nossa API. Então você vai selecionar aqui path igual. Eu irei disponibilizar em /API /clientes. Então esse será o nosso base path. Então será a URL localhost 8080 /API /clientes. Agora esse nosso controller dependerá da utilização do serviço. Então vamos injetar o serviço aqui. Private client service. Selecione a interface como definição por boas práticas e vamos chamá-lo de client service. Para ele estar disponível, também precisaremos adicionar a anotação auto-wired. Com isso teremos uma instância já do nosso cliente. Agora vamos começar a criar nossas ações. Nossas ações basicamente serão public, o listar todos. O listar todos ele vai retornar uma lista de clientes. Para isso nós iremos usar essa listagem dentro de um objeto próprio do Spring, que ajuda a retornar os dados da comunicação, chamado response entity. Então nós vamos definir aqui response entity, ele pede um tipo. Esse tipo será um list de cliente, que seria a nossa listagem de cliente. E aí eu vou dar o nome para o método, listar todos. Não possui parâmetros porque é só uma listagem de todos os métodos. Para que esse método, ou melhor, vamos fazer a implementação dele. Então eu faria assim, return this.clientService, ou melhor, nós temos que retornar um response entity. Então eu vou definir aqui response entity ponto, não preciso disso, ponto ok. E aí eu vou passar o corpo que é o retorno. Esse retorno vai vir do cliente. Então eu vou dar aqui um this.clientService.listar todos. Com isso nós temos a implementação do nosso serviço. Para que esse serviço torne visível, nós precisamos falar o tipo dele e qual URL que ele vai atender. Então nós fazemos isso através das anotações de get, put. Nesse caso, como é um listar todos, é uma requisição do tipo get, de listagem. Então você vai usar a anotação get mapping. Não irei definir um path porque eu assumirei que esse path API cliente será usado como padrão para retornar essa informação. Então esse request mapping ele é herdado pelos métodos. Agora eu vou criar um public, um listar por ID. Então public response entity do tipo cliente, porque eu quero retornar um cliente só, vou chamar de listar por ID. A minha anotação aqui eu vou definir também como sendo um get mapping, com a diferença que eu quero ter um ID passado. Então eu vou concatenar um novo path para ele, chamado /ID. Esse ID entre chaves significa que é um valor dinâmico e estará na URL. Então, sempre que eu fizer a requisição API clientes /um ID, esse ID que eu quero usar para retornar o meu cliente. Para eu converter esse ID passado na URL para o Java, eu vou usar a notação chamada pathVariable. E eu vou adicionar aqui um nome para ela, que no nosso caso é ID. E eu vou falar para onde eu quero adicionar essa variável, esse valor. Então, vou definir string ID. Então, nesse momento, o Spring automaticamente irá pegar esse ID, converter e adicionar aqui para nós nesse ID. Com isso, nós já podemos fazer a nossa consulta. Então, return response entity.ok. Posso tirar essa definição. O OK é importante para retornar um status 200, que é um status de sucesso. Depois nós veremos como utilizar o bad request na validação daqui a pouco. E eu quero retornar o que? This.clientService.
listar por ID, passando esse ID que eu vou receber pela URL. Com isso eu já tenho o meu cadastro, ou melhor, consigo já retornar um cliente por ID. Agora, o próximo passo é criar uma função para cadastrar um novo cliente. O cadastro ele também vai retornar um response entity, só que ele vai retornar do tipo cliente. Ele retorna um cliente só, que é o cliente que ele acabou de cadastrar. Esse método ele será do tipo post, então eu vou adicionar aqui post mapping. Eu não vou definir nenhum path para ele, porque eu quero que quando eu der um post request em API clientes, ele cadastre um cliente automaticamente, chama esse método. E aí eu preciso obter de alguma forma a informação desse cliente. Para fazer isso, eu vou usar uma outra anotação chamada request body. E eu vou falar o que eu quero que ele converta, que no nosso caso é um cliente, que eu chamarei de cliente. Então essa anotação, o Spring automaticamente vai extrair os dados vindo do post request e criará um objeto cliente automaticamente para nós. Agora basta eu retornar o response entity, então daria aqui um OK. Lembrando que a validação nós veremos daqui a pouco como fazer, então por enquanto vamos assumir o caso de que tudo está dando certo. Dis.clientservice.cadastrar, passando o nosso cliente. Para criar a nossa atualização, eu vou até copiar isso aqui, duplicar esse método para ir mais rápido. Eu vou alterar esse mapeamento para put, porque eu quero que ele seja um put requesting, que é o verbo HTTP usado para atualização. Só que nesse caso eu iria adicionar um path, porque eu quero que o ID seja extraído pela URL. Então eu vou concatenar aqui um /ID. Agora eu vou retornar também, né, um response entity de cliente. Vou chamar ele de atualizar. Esse request body eu vou manter aqui, mas eu vou adicionar um outro parâmetro para obter o meu ID. Para isso eu usarei o path variable, que terá o name de ID e ele será do tipo string ID. Então nesse momento eu tenho o meu ID e os dados do cliente que eu quero retornar. Com ambos os dados eu vou primeiro associar aqui o cliente, vou dar um set ID, passando o ID, e aí eu vou dar o return diz client service, só que nesse momento eu vou chamar o método atualizar, ao invés do cadastrar. Com isso eu já tenho a minha atualização. Por fim, faltou criar o método de remover, public, ele será, eu vou retornar um integer, só para dizer a quantidade que foi modificado ou não, mas não precisaria retornar nada nesse momento, você fica à vontade para configurar do jeito que você quer. Só que ele também tem que ser do tipo response entity integer. Eu vou chamar de remover. Ele utilizará o delete mapping, que é o método para remoção. Também trabalhará com o path baseado no ID. Então, barra, abre e fecha chaves, ID. E eu preciso obter esse ID aqui. Então, novamente, utilizarei o path variable name ID e terei aqui minha string ID. Pronto. Aí, com essa definição do string, o que eu vou fazer? Como ele não retorna nada, eu simplesmente chamarei o meu client service.remover, passando o ID. E o meu return, eu retornarei o valor 1 só para informar que deu tudo certo. Então, response entity.ok, retornando o valor 1. Com isso, nós temos a implementação do nosso controller também. Agora eu quero adicionar validação para certificar que a nossa aplicação
trabalha lá perfeitamente. Para isso eu vou voltar aqui no meu cliente.java e vou adicionar regras para o nome, e-mail e CPF. Vou fazer isso usando o Hibernate Validator. Para isso eu venho aqui em nome e vou definir a notação not empty e eu vou colocar uma mensagem para ele, que se ele for vazio eu vou falar nome não pode ser vazio. Vou configurar o meu e-mail. Também adicionarei o not empty, passando uma mensagem falando e-mail não pode ser vazio. E eu quero que o meu e-mail seja válido, então tem a anotação aqui já chamada e-mail. Tudo do pacote Validator que já está no path da aplicação. Também definirei uma mensagem para ele falando e-mail inválido. Agora eu vou configurar o meu CPF. Então aqui no meu get CPF, eu estou adicionando as anotações no get ao invés dos atributos para deixar bem claro aqui os atributos quais são e deixa as anotações receberem diretamente nos métodos getter, mas poderia essas anotações estar aqui no atributo, igual eu fiz com o ID, mas eu acho que assim fica mais claro de entender o código. Então, novamente, para o meu CPF, not empty, message igual CPF não pode ser vazio. E eu vou adicionar o Hibernate Validator, ele possui essa anotação CPF que valida o CPF automaticamente para nós, o que é muito interessante. E aí eu vou definir a mensagem CPF inválido. Com isso nós temos o mapeamento das nossas regras do que a aplicação aceita ou não, como devem ser os nossos dados de entrada. Agora nós precisamos configurar o controller para ele executar essa validação. Isso é feito da seguinte forma. O meu listar todos não tem a necessidade, nem o listar por ID, mas o cadastrar tem essa necessidade. Para que a verificação dos erros, a validação seja executada, eu preciso adicionar antes aqui do request body a anotação chamada valid, que é a responsável por executar. E eu vou adicionar um novo parâmetro aqui, que é o result, melhor, é binding result, que eu vou chamar de result. Ele conterá o resultado da minha aplicação, da minha validação, se possui erros ou não. Então, para verificar isso, eu faria da seguinte forma: if result.has errors, então quer dizer, se ele contém algum erro, eu vou fazer alguma ação, senão eu retorno aqui o meu cadastro. Eu vou adicionar aquelas mensagens como uma lista de erros, então vou definir aqui um list de strings que serão os meus erros, vou chamar de erros, vou falar que é um new array list do tipo string também. Então vou criar uma lista onde eu adicionarei os meus erros. Só que mudar aqui, bom. Agora eu vou usar o for each do Java 8 para popular essa array de erros. Então eu vou falar assim, result.hasErrors. Ou melhor, result.getAllErrors. For each erro, então esse é cada um do erro, para cada um dos erros que eu tiver, eu vou falar erros.add erro.getDefaultMessage, que é aquela mensagem que nós definimos anteriormente. E para que, uma vez que eu sei qual que é o erro, eu preciso retornar da forma certa para o usuário. Para isso eu usarei de novo, aqui eu vou dar um return response entity. Ponto. Agora eu usarei o comando bad request, que é um erro 400 HTTP, que é um erro de validação. E vou adicionar o body, que é o retorno ou as mensagens de erro. Para isso eu chamarei aqui erros e vou clicar em ponto e vírgula. Quando eu faço essa ação, eu vou
receber vou encontrar um problema aqui, porque a minha assinatura fala que eu vou retornar um cliente e não uma lista de erros. Então nós precisaremos fazer uma customização na nossa resposta para que essa validação funcione. Para fazer isso, nós vamos criar uma classe utilitária chamada response. Então, vou clicar aqui no pacote principal, New Class, vou definir o pacote dele para responses, e ele vai chamar response, para ser uma classe de resposta padrão. Essa classe, ela vai ter um genérico, ela pode retornar qualquer tipo de coisa, por isso que eu vou colocar essa atribuição T aqui. E eu quero que ela tenha dois atributos. Eu quero que ela tenha os dados, que eu vou chamar do tipo T data, e eu vou criar o private list string, e eu vou chamar de erros. E eu vou criar dois construtores padrão para ele. Um que é o response, que recebe um data, e aí eu vou falar this.data igual a data, e vou criar um segundo construtor, que será o response de erros, são list string erros, e eu vou falar que os meus erros igual erros. Também vou gerar os meus getters e setters, botão direito, source, generate getters and setters, select all. Pronto, tenho também meus getters e setters. Esse item é importante porque nós podemos retornar qualquer coisa a partir de agora, seja um cliente, uma lista de clientes. Você pode usar ao longo de toda a aplicação para retornar qualquer tipo de objeto. Eu vou demonstrar como fazer essa utilização. Uma vez que nós temos esse mapeamento de data ou erros, nós podemos voltar ao nosso controller. Vamos arrumar então essa informação. Agora eu vou falar que ao invés de retornar um cliente, eu vou retornar um response. Cuidado ao importar esse pacote, certifique-se de importar o seu response da aplicação. E olha aqui, ele está querendo saber qual tipo de resposta que ele vai retornar. Ele vai retornar um tipo cliente. Então eu vou retornar um cliente. E agora vamos ajustar aqui os nossos retornos. No caso do erro, eu vou retornar um new response passando erros. Então, ele vai popular a minha array de erros. Ele está falando do generics aqui, porque eu preciso falar o tipo de retorno que ele vai fazer, que no nosso caso é cliente. E aí, nessa parte de baixo, eu vou usar o outro construtor, que é o construtor do data. Então, new response do tipo cliente, e eu vou passar o resultado do meu cliente. Com isso eu tornei a minha resposta genérica. No caso de erro eu vou popular a minha lista de erros e retornar. No caso de sucesso eu irei popular o meu atributo data com os dados do cliente. E assim eu consigo fazer toda a alteração. O nosso put ele é muito parecido. Então aqui antes do request nós vamos adicionar a notação valid. Temos também que adicionar nosso result binding, ou melhor, binding result. Nossa, deu errado aqui, peraí, deixa eu voltar. O binding result, vou chamar de result. Aí eu vou copiar essa array de errors. O ideal seria tentar extrair essa array, mas ela é tão específica que fica bastante complicado fazer a extração desses dados por causa desse return, mas você pode tentar extrair e reutilizar de alguma forma essa informação. Aqui ainda ele continua reclamando porque nós não atualizamos aqui o nosso response para ser um response do tipo cliente. Então agora a nossa validação está funcionando. E aqui eu vou executar um new response do tipo cliente, passando os nossos dados. Então
atualizar e cadastrar já estão no formato. Uma vez que nós já temos o response, por questões de padronização, vamos usar o response em todos os nossos métodos. Então, aqui no nosso response entity do listar todos, eu também adicionarei um novo response, que agora será do tipo lista de clientes. E o meu retorno será new response do tipo list de cliente. Assim ele vai popular o objeto data com os nossos clientes. Vou fazer o mesmo aqui para o get mapping de listar por ID. Então também vou chamar response de cliente e vou atualizar aqui o meu retorno para new response, que agora é só um objeto cliente. Está vendo a diferença daquele T, como ele é importante, porque ele que vai falar se é um cliente, se é uma lista de clientes, ele que dá flexibilidade para você conseguir retornar múltiplos tipos e reutilizar o objeto response para qualquer tipo de requisição. Por fim, vou adicionar também aqui no nosso delete. Então também vou adicionar o response e vou dar um new response do tipo integer, passando 1. Então você pode reparar que eu usei o response para retornar um inteiro, um cliente, uma lista de clientes. Você pode utilizar para qualquer tipo de retorno. Com isso, nossa aplicação já está pronta. Basicamente já temos o nosso CRUD implementado. Para executar essa aplicação, vou clicar aqui com o botão direito, Run as Spring Boot App. E um Tomcat será inicializado na porta 8080. Repare que interessante que ele criou os mapeamentos aqui para nós, ó, API, clientes ID, método delete, método get, post, put, criou toda a informação e pelo fato de ter adicionado Spring Security, ele já adiciona um usuário padrão para nós e ele adiciona a senha aqui no console. Então, a sua senha para o usuário padrão que chamará user será essa senha. Então, copie essa senha porque ela será utilizada. Para testar essa aplicação, vou utilizar o Postman, mas fique à vontade de testar com qualquer cliente que você tenha disponível. Então, vamos fazer um primeiro teste. Vou acessar o meu localhost na porta 8080/API/clientes. Eu quero listar todos os clientes. Se eu fizer isso, eu vou ter um retorno de 401, que é não autorizado, porque eu não defini o meu usuário e senha na requisição. Então, o Spring Security ele está protegendo os meus recursos, ele já está necessitando de um usuário e uma senha. No Postman, eu configuro isso aqui nessa aba Authorization, vou escolher aqui Base Auth, eu vou digitar User como usuário, em senha vou colar aquela senha que estava lá no meu console. E vou dar um Update Request. Repare que nesse momento, na aba Headers foi atualizado aqui, Authorization Basic, que é o usuário e a senha concatenado no base 64. Se nesse momento eu executar o send novamente, agora eu tive acesso e olha meu retorno. Data vazio e erros nulo. Isso acontece porque eu não tenho nada cadastrado no meu banco. Vamos então cadastrar um primeiro usuário no nosso banco. Então, para isso eu vou selecionar o método post, que é o método de criação, e para adicionar os dados eu preciso vir nessa aba body, porque os dados vêm no corpo da requisição. Então eu vou selecionar aqui raw para poder escrever o meu objeto JSON que representará a minha requisição. Se eu simplesmente enviar os dados assim, eu também tenho uma informação muito importante que eu preciso certificar que isso aqui seja do tipo application JSON, não texto, porque a aplicação RESTful trabalha com JSON. Então selecione application JSON e repare que aqui no meu header é adicionado content type application JSON. E agora se eu der um send, eu recebi um retorno bad request 400 porque a validação foi executada. E olha que os meus erros aqui. Nome não pode ser vazio, e-mail não pode ser vazio, CPF não pode ser vazio. Vamos começar a adicionar então alguns valores. Nome, vou adicionar o nome aqui, fulano de tal. Vou adicionar um e-mail.
Esse meu e-mail, eu vou adicionar um e-mail inválido para verificar a validação do e-mail. Então agora ele colocou CPF não pode ser vazio, e-mail inválido. Vou colocar um e-mail válido agora e vou adicionar um CPF inválido. Colocar um valor qualquer aqui. Repare que ele falou CPF inválido. Para obter um CPF válido, eu costumo abrir o navegador no Google e fazer uma busca por gerador CPF. Você vai cair aqui em algum site que gera CPF válido. Então eu já clico aqui em gerar CPF, vou copiar esse CPF, levar lá para o Postman e adicionar esse CPF. Então agora eu tenho todas as informações completas. Ao enviar, os dados foram persistidos lá no meu banco de dados do Mongo. Então repare que foi retornado um ID e os dados que eu acabei de adicionar. Vou aproveitar e vou adicionar mais um. Então vou adicionar aqui o Márcio de Souza. E como e-mail vou colocar marcio@casale.com. Vou gerar um novo CPF aqui aleatório para adicionar na requisição. Vou clicar em Send, também cadastrou meus funcionários. Então, quer dizer, eu já tenho 2 clientes cadastrados. Agora eu vou voltar aqui para Get, eu quero listar todos os meus clientes. Clico em Send, repare que a minha data agora contém a listagem de clientes. Vou pegar esse primeiro cliente aqui, vou adicionar na URL barra esse ID. Então, nesse momento que eu estou fazendo uma listagem por ID. Seleciono, recebo somente a informação desse cliente Márcio. Se eu alterar aqui para put, manter esse ID aqui em cima, e nesse body eu fizer modificações aqui, então vou alterar o meu nome, vou colocar meu nome completo, Casale de Souza. Vou mudar aqui o e-mail para contato@casale, o CPF eu irei manter o mesmo. E vou executar o send. Repare que o contato foi atualizado. Se eu voltar aqui para Get e listar todos os usuários, eu tenho aqui o meu novo usuário. Por fim, faltou testar o delete, então vou excluir esse primeiro fulano de tal aqui. Ou melhor, vou excluir esse usuário Márcio. Aí eu vou selecionar o método delete HTTP e vou pôr clientes passando o ID desse cliente. Send. Recebi também um retorno 200 falando 1. Teve um objeto excluído. Se eu voltar aqui no Get para listar todos os clientes, agora eu só devo ter um funcionário. Antes de mostrar no MongoDB, eu vou adicionar novamente esse Márcio aqui, para nós termos pelo menos 2 clientes na nossa base de dados. Então agora eu tenho 2 clientes aqui. Para mostrar como os dados estão persistindo no Mongo, tanto que ele fala aqui os comandos de insert, eu vou abrir uma nova aba no meu terminal e vou digitar o comando mongo, que vai acessar o console via linha de comando. Vou colocar aqui o banco, então é use, nós chamamos ele de CRUD API, e aí eu vou dar um show tables, porque nós devemos ter a tables cliente aqui dentro. Esse cliente, nós vamos fazer uma query nele, então nós iremos aqui usar db.cliente.find. Eu vou adicionar esse pretty para trazer os dados no formato mais legível. E aqui os dados, como eles estão persistidos no banco. Repare que o Java adiciona esse atributo underline class para saber como fazer a conversão do objeto do banco com a classe Java. E o resto dos dados estão aqui. Com isso, nós terminamos a nossa API. Você viu como é bastante simples e produtivo utilizar o Spring. E nós temos aqui nossa API, um CRUD 100% criado e funcional com
o Spring Boot MongoDB Java 8. Obrigado por ter assistido a aula e espero que você tenha aprendido bastante com ela. 45 minutos é muito pouco para demonstrar todos os recursos da criação de uma API RESTful de alta performance e escalabilidade. Porém, tenho uma ótima notícia para você que deseja saber mais sobre APIs RESTful. Acabei de lançar um curso que ensina passo a passo como criar uma API RESTful de alta performance e escalabilidade, demonstrando passo a passo como implementar cada elemento dela. Para saber mais, convido você a clicar no botão abaixo do vídeo para ter acesso a ela. E posso te garantir que o investimento realizado será recuperado em muito pouco tempo, devido a todo o conhecimento que você adquirirá com este curso exclusivo, que possui garantia de devolução do seu dinheiro em até 30 dias, além de poder ser parcelado em até 12 vezes. Portanto, não perca tempo e adquira o seu hoje mesmo. Nos vemos no curso, boa sorte e bons estudos!